Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, estabelece a base para toda a narrativa bíblica. É um livro de começos, uma tapeçaria tecida com histórias de criação, desobediência e promessa divina. As suas histórias, transmitidas através de gerações, continuam a moldar a nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele. As primeiras palavras de Gênesis, no princípio, transportam-nos para um tempo antes do tempo, um reino de infinitas possibilidades. É aqui que Deus, a fonte última de toda a criação, fala ao universo para que este passe a existir. Com cada declaração, a luz emerge da escuridão, a terra separa-se do mar e a vida floresce em toda a sua diversidade. Gênesis apresenta uma visão majestosa e inspiradora da criação, uma visão que tem inspirado artistas, poetas e teólogos durante séculos. Mas também é uma história sobre nós, sobre o lugar da humanidade no grande esquema das coisas. Somos apresentados a Adão e Eva, os primeiros humanos criados à imagem de Deus e encarregados de cuidar do jardim do Éden. O Éden, um paraíso de abundância e harmonia, representa o nosso estado original de inocência e bem-aventurança. No entanto, esta existência idílica é destruída pela tentação da serpente e pela escolha fatídica da humanidade de desobedecer a Deus. Este ato de desobediência, o primeiro pecado, tem consequências profundas, lançando uma longa sombra sobre o resto da história humana. O arco narrativo de Gênesis move-se da criação do mundo para o estabelecimento de uma aliança entre Deus e Abraão. Esta jornada leva-nos através de uma série de histórias interligadas, cada uma revelando verdades profundas sobre a natureza da humanidade e a nossa relação com o divino. Após a expulsão do Éden, a humanidade luta com as consequências do pecado. Caim, movido pela inveja, assassina o seu irmão Abel, marcando o início da violência e da luta no mundo. À medida que as gerações passam, a humanidade afasta-se ainda mais de Deus, levando à intervenção divina sob a forma de um dilúvio devastador. Noé, um homem justo escolhido por Deus, constrói uma arca para se salvar a si mesmo, a sua família e a 2 animais de cada espécie do dilúvio. O dilúvio serve tanto como castigo pela maldade humana, como um ato de misericórdia divina, uma oportunidade para um novo começo. Depois das águas do dilúvio recuarem, Deus estabelece uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Esta aliança, simbolizada pelo arco-íris, marca um ponto de viragem na relação entre Deus e a humanidade. No entanto, a natureza humana revela-se difícil de mudar. O povo, unido no seu desejo de alcançar os céus, tenta construir uma torre que chegue ao céu, a Torre de Babel. Este ato de arrogância enfurece Deus, que confunde as suas línguas e os espalha pela terra. No meio destes ciclos de pecado e redenção, um novo capítulo começa com o chamado de Abraão. Deus ordena a Abraão que deixe a sua terra natal e viaje para uma nova terra, prometendo torná-lo pai de uma grande nação. Esta aliança com Abraão torna-se o fundamento para a futura nação de Israel e o desenrolar do drama da história da salvação. Gênesis é mais do que apenas uma coleção de histórias antigas. É um texto fundamental que moldou a civilização ocidental durante milênios. Os seus temas de criação, pecado, redenção e aliança têm ressoado através da arte, literatura, filosofia e teologia. A influência do livro na arte ocidental é inegável. Da representação de cortar a respiração da criação de Michelangelo no teto da Capela Sistina ao retrato comovente de Rembrandt, do regresso do filho pródigo, Gênesis tem fornecido aos artistas uma rica fonte de inspiração durante séculos. Na literatura, a influência de Gênesis pode ser vista em obras que vão desde o poema épico de John Milton, Paraíso Perdido, ao romance distópico de Margaret Atwood, O Conto da Aia. Estas obras, embora diversas em estilo e gênero,
lidam com questões fundamentais sobre a natureza humana, a moralidade e a natureza do bem e do mal, temas profundamente enraizados nas narrativas do Gênesis. Gênesis também lança as bases para conceitos teológicos, chave como a natureza de Deus, a relação entre Deus e a humanidade e o problema do mal. As suas histórias têm desencadeado debates e interpretações infinitas, moldando a nossa compreensão do pecado, da redenção e da condição humana. O impacto do livro estende-se muito além do domínio da religião e da arte. As suas histórias permearam a nossa linguagem, as nossas leis e os nossos quadros éticos. Conceitos como o sábado, a santidade do casamento e a dignidade inerente a todo o ser humano têm as suas raízes nas páginas de Gênesis.